Muito obrigado. Vamos continuar os estudos do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 153, Não tropecemos. E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João, capítulo 11, versículo 9. O conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados da época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta de carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. O inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas da ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Essa frase dita por Jesus, ela é extremamente rica e interessante, porque muitas vezes no passar do nosso dia a dia, a gente acaba se confundindo, né? Acaba, por vezes, achando que Deus é injusto conosco. Né? A gente se pergunta por que eu estou passando por isso ou aquilo, quando fulano, Beltrano, Beltrana parece ter tudo, né, nas mãos dela, as coisas fluem muito melhor para as outras pessoas do que para a gente. E a verdade, acho que não preciso enfatizar para ninguém aqui que o problema não é que Deus não é justo. A verdade é que o nosso olhar perante essa situação é que está descalibrado. E essa frase, né, de há 12 horas no dia para todos, talvez ela reflita da melhor maneira possível essa justiça divina. Todos nós, homens, mulheres, rico, pobre, independente de onde você esteja, todos temos a mesma quantidade de tempo durante o dia. Deus é justo na oportunidade de tempo que Ele dá para cada um. Porém, é muito fácil perceber também que alguns parecem aproveitar melhor esse tempo. Está a cargo do nosso livre-arbítrio dizer o quanto a gente vai aproveitar desse tempo ou não. E, logicamente, se podemos fazer o que desejamos, somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Então, acho que a gente perceber isso é o primeiro passo para a reflexão. O que a gente tem feito com o nosso tempo? Esse tempo que ninguém pode tirar da gente. E é muito... A gente escuta muito falar, né, de falta de oportunidades, que a vida está difícil. Muitas vezes temos circunstâncias externas que nos desafiam, questões governamentais, questões exteriores que estão longe do nosso controle. E a gente poderia ficar discutindo essa questão de oportunidades, um tem mais oportunidade que o outro e tudo mais.
Por que isso acontece? O que Deus quer com isso? Mas eu acho que essas perguntas são boas, mas não nos levam muito longe. A pergunta talvez mais precisa e mais útil para a gente nesse momento seria perceber, será que tendo poucas ou muitas oportunidades, será que eu estou aproveitando as oportunidades que me são dadas da melhor maneira possível? Independente se o outro tem mais ou menos oportunidade. E você? Você está aproveitando a oportunidade que você tem? Você está conseguindo enxergar essas oportunidades? Porque às vezes a gente é muito seletivo, a gente quer exatamente aquela coisa, aquele serviço, com aquele salário, com aquela hora de trabalho. E talvez sim, essa oportunidade está faltando, né? E às vezes a gente não submete, mas assim eu não quero. Mas eu não estudei tanto para me submeter a esse tipo de trabalho. Olha só como é injusto, eu faço todo o trabalho aqui e é meu chefe que ganha todo o dinheiro. Quem nunca se perguntou esse tipo de coisa? E lógico que é sempre válido lembrar que Deus não está aqui para dar a oportunidade que a gente quer, mas necessariamente Ele vai dar a oportunidade que a gente precisa. E Emmanuel, ele é muito forte, muito enfático, quando ele fala, né, o desemprego não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Isso é muito forte. É um tapa na cara de cada um. E às vezes a gente olha essa frase, mas é porque ele não entende o que eu estou passando. Você não sabe do sofrimento que eu tenho passado, de como tem sido a minha vida. Só Deus sabe o que eu tenho passado. Talvez seja verdade. Talvez só Deus saiba o que você tem passado. Talvez nem você mesmo, nem você mesma sabe o que você tem passado. Talvez esse sofrimento, esse desafio que você acha que é a sua vida, talvez nem seja tudo isso. Talvez a gente não esteja com a clareza de perceber tudo que a gente já tem de bom na nossa vida, de oportunidades de crescimento que a gente já tenha. Só Deus sabe. Mas está na hora da gente saber também. Então, às vezes a gente fica procurando se é justo, se é injusto, que determinado trabalho poderia ser, a gente não pode se submeter a certos tipos de trabalho. Será mesmo que não é carência de trabalho, que é ausência de boa vontade? Será que realmente tem oportunidades que a gente não está enxergando? E a verdade agora eu queria compartilhar algo com vocês, que eu queria dizer que a gente tem oportunidades quase infinitas. Quase infinitas. E vai ficar claro para cada um como é que isso acontece. A verdade é que eu tenho certeza que cada um de nós, ou pelo menos a maioria, é muito bom em ver algo. Tenho certeza que se você parar para pensar, ao longo do seu dia, você viu vários problemas, várias situações ruins, várias coisas que você pensa, as coisas não deviam ser assim. As ruas não deviam estar tão sujas, as pessoas não deviam ser tão desrespeitosas, nós deveríamos ter serviços melhores. A gente é muito bom para enxergar problemas. Só que o que a gente tem mais dificuldade de perceber é que ao lado de cada problema tem uma oportunidade. Tem uma oportunidade de trabalho. Uma oportunidade em que você pode ser um ser ativo para reverter esse problema. Se a rua está muito suja, você tem a oportunidade de deixar a rua mais limpa. Se as pessoas estão tratando mal umas às outras, você tem a oportunidade de fazer melhor. Se a nossa vida é só problema, ela é só
oportunidade. Então, se os nossos problemas são quase infinitos, nossas oportunidades também são quase infinitas. Então, sim, não tem carência de trabalho. Não tem. O que falta realmente é a nossa boa vontade de compreender esse trabalho. Ah, Lua, mas eu preciso colocar comida em casa. Como é que eu vou fazer? Poxa, eu não estudei para isso. Bom, o que vai acontecer eu não sei. Não posso garantir nada para ninguém. Mas aquela frase de que o trabalho edifica o homem é verdade, mas não é qualquer trabalho. É qualquer trabalho que traga uma melhora de vida ao próximo. Se o seu trabalho hoje muda muito pouco a vida dos outros, talvez ele não seja tão edificante assim. E talvez o que a gente busca, reconhecimento das pessoas, uma justiça com relação ao que ganha ou não ganha, mas isso muitas vezes foge ao nosso controle. E vale muito a pena remeter a um texto muito rico do Evangelho, onde Jesus fala, de observar os pássaros do céu. Não sei se vocês lembram desse texto, mas basicamente ele diz o seguinte, observar os pássaros do céu. Deus alimenta, Deus provém tudo para esses pássaros, para todas as suas criaturas. Será que Deus deixaria a gente na mão se não deixa na mão os pássaros? Só que, diferentemente dos pássaros, a gente não funciona apenas por instinto. A gente tem que usar do nosso livre-arbítrio para realmente aproveitar as nossas oportunidades. Então, não se preocupe muito com o que vai acontecer. Quando você se dispõe a fazer o melhor pelo próximo, as coisas vêm, as coisas acontecem. O melhor vai acontecer, com certeza. E não é o que eu acho melhor ou o que você acha melhor. É o que Deus acha melhor. E a gente, nesse processo, entende que o estado natural do homem não é a preguiça, não é essa inércia de estar parado. É o trabalho, é estar em constante movimento. É como a gente pensar numa bicicleta. Pega uma bicicleta, quando você chegar em casa, e tenta se equilibrar nessa bicicleta estando ela parada. É quase impossível. Sem colocar os pés no chão, tenta se equilibrar. É quase impossível. A bicicleta só fica equilibrada em movimento. Se a gente deixar um carro parado na garagem por 6 meses, quando você ligar, a chance dele funcionar é muito pequena. A bateria vai estar descarregada e tudo mais. Para o carro funcionar, ele tem que estar em constante movimento. E você? Está em constante movimento ou está esperando e contando os dias em que você vai parar de trabalhar? Que você está contando os dias onde você vai, enfim, descansar. É mais difícil se equilibrar quando está parado. E a gente acaba tendo essa tendência, de procurar garantias, de procurar estabilidades. Mas a verdade é que tudo que se trata de material, de materialidade, tem data de validade. É efêmero. As regras podem mudar o tempo todo. A gente está vendo isso agora. É insano ver um texto deste de Emmanuel que parece que ele escreveu ontem. Parece que é uma circunstância muito atual, mas a verdade é que essas reviravoltas acontecem a todo momento na humanidade.
E que essa situação de garantias, de estabilidade, de amarrar meu burro na sombra, isso não dura muito tempo. E o que dura muito tempo? Onde que a gente vai então fincar, né, os nossos esforços? A verdade é que a gente não tem controle sobre as coisas externas, muito pouco controle do que o governo vai fazer ou deixar de fazer, do que o seu chefe vai fazer ou deixar de fazer, do que as pessoas ao seu redor vai deixar de fazer ou deixar de fazer. E às vezes pode parecer injusto porque fulano não age de jeito A, B ou C. Mas a gente tem que lembrar onde a gente tem controle. E a gente tem controle sobre nossas atitudes, sobre nossos pensamentos. E também, tão certo como o nosso desencarne, é perceber que a nossa vida, de qualquer um, vai ter altos e baixos. Necessariamente. Necessariamente, a vida de cada um vai ter altos e baixos. Mas o que diferencia umas pessoas das outras? Porque se alguns têm altos e baixos, algumas pessoas parecem estar melhores do que outras, independente das circunstâncias. O que essas pessoas têm de diferente? Se a vida delas, às vezes, é tão difícil ou mais difícil do que a nossa. É a nossa reação que conta. É como a gente está aproveitando essas situações. Porque tudo que a gente passa nada mais é do que uma questão de causa e efeito. Então, se você às vezes para e pensa naquela situação difícil da sua vida, para e pensa, né? Naquela situação em que você se sentiu completamente desamparado, completamente desamparada, onde você falou, eu não sei como vou fazer isso dar certo. Em que o sofrimento era tão grande que você não aguentava em si mesmo. Sabe o que aconteceu? Passou. E sabe o que aconteceu também? Você provavelmente, muito provavelmente, cresceu muito nessa jornada. Talvez tenha sido, inclusive, o momento em que você mais cresceu na sua vida. Olha que oportunidade maravilhosa foi ter vivido aquele sofrimento intenso. Porque nos momentos de alegria a gente não cresce tanto. A gente não se força tanto. É no sofrimento que a gente cresce. Muitas vezes, ao longo da minha vida, e acho que na vida de qualquer um, a gente vê as pessoas, aproveite a vida. A gente costuma falar isso até para as crianças, para os jovens, aproveita a sua vida. Aproveite os seus amigos, aproveita para namorar, aproveita o seu tempo livre, aproveita a ausência de preocupações. Aproveite a vida. E isso é um conselho super válido. Mas acho que a gente tem que aumentar o leque do que significa aproveitar a vida. Você tem aproveitado os seus momentos de sofrimento? Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Lógico que ninguém quer sofrer. Como é que a gente pode, então, aproveitar os momentos de sofrimento? Primeira coisa é você se questionar por que talvez você esteja passando por aquele momento. Ou mais importante ainda, o que você está aprendendo com tudo isso? Se você estiver aproveitando esse momento para aprender, para ver como você vai crescer, para repensar as suas atitudes, você também está aproveitando a sua vida, todos os momentos da sua vida. Não são momentos seletivos, não é só os momentos de alegria. Que incrível oportunidade de crescer. Então, sim, também quero deixar para vocês o conselho de aproveite a sua vida, mesmo que ela esteja um caos agora.
Porque a verdade é que a gente esquece o que a gente veio fazer aqui de verdade. Às vezes a gente acha que é para conquistar várias coisas, para receber o reconhecimento das pessoas. Eu vou ser feliz quando isso acontecer. E esse dia que nunca chega. Mas a verdade é que pode acontecer isso sim na nossa vida. Mas existe um propósito muito maior enquanto espíritos aqui. Nosso objetivo é evoluir. É alcançar a angelitude. E aí, nesse momento, é muito importante analisar o que anda acontecendo na nossa vida e se a forma como está acontecendo, a forma como você está levando, está te trazendo um caminho rumo à evolução. A evolução moral e espiritual. A evolução que ninguém e nada tira de você. Que não tem terremoto, maremoto, que não tem ladrão, não tem governante, que ninguém pode tirar de você. Porque no final das contas, esse é o grande propósito. E o material nada mais é do que a nossa ferramenta para chegar lá. Quais são as oportunidades que você está tendo oportunidade de ver na sua vida? Eu participo de vez em quando de uma atividade assistencial na quinta-feira, do setor comercial sul, que trata de moradores de rua. E um momento foi muito interessante que uma amiga minha visitou, né? E a gente ficou conversando e ela reclamando para mim: olha que absurdo, tanta gente rica na nossa cidade e as pessoas são incapazes de ajudar essas pessoas de rua. E nunca mais ela apareceu no evento. Quantas vezes a gente jogou a responsabilidade para o outro? Olha só, as pessoas ignorando as outras que precisam de ajuda. As pessoas deviam ser diferentes. O mundo anda perverso e egoísta. Mas eu tenho que compartilhar um segredo com vocês. Sabe quem são as pessoas? Sabe quem é o mundo? É cada um de nós. Então, quando você fala, o mundo está perverso e egoísta, a verdade é que a gente está falando, eu sou perverso e egoísta. Doeu mais, né? Será que a gente está pronto, então, para ter essa autorresponsabilidade e realmente encarar o trabalho e parar de terceirizar o que o outro tem ou deixa de fazer? E realmente tomar posse do que a gente precisa fazer? É isso. A verdade, como Jesus diz, a gente tem 12 horas à luz do dia. Todos nós. A pergunta que nos diferencia é como você está aproveitando esse tempo e essas oportunidades. Muito obrigado.